Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Hoje no programa o assunto é eleições 2020. Vamos falar o que mudou aí com as novas regras que foram aprovadas pelos deputados e senadores lá no Congresso Nacional. Meu convidado é o advogado e ex-juiz eleitoral, Dr. Danilo Carneiro. O programa Em Destaque já está no ar. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que está ligado aqui na Record News ou também na TV Sim, muito bom ter o prestígio da sua audiência e da sua companhia. Bom, como eu disse na escalada, hoje o assunto do programa é o adiamento das eleições. Um dos assuntos, que a gente vai tratar no programa. O meu convidado é o Dr. Danilo Carneiro. Ele é advogado, ex-juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo. Dr. Danilo, boa noite, bem-vindo ao Em Destaque. Boa noite, Fabiano. Um prazer estar aqui. Prazer receber o senhor aqui com a gente para falar e esclarecer, tirar dúvidas mesmo da gente, dos nossos telespectadores sobre esse momento. A gente está vivendo aí uma pandemia que tem graves consequências, em questão de saúde pública, em questão econômica, mas também a gente está em um ano eleitoral, um ano de eleições municipais para vereador e para prefeito, nesse país com tantos municípios que a gente tem, enfim, um ano também de muitos desafios nesse sentido. Eu queria perguntar ao senhor primeiro sobre o adiamento das eleições. Foi aprovado agora recentemente pelo Congresso, e que modifica totalmente a data das eleições desse ano, não é isso? Modifica. Na verdade, o adiamento da eleição foi a coisa mais prudente que o Congresso poderia fazer, porque era preciso um tempo para o Brasil se organizar logisticamente. A Justiça Eleitoral, o TSE, mas ele precisa gerenciar 140 milhões de eleitores. O Brasil tem a segunda maior eleição direta do mundo. Estima-se para esse ano 700 mil candidatos, 5.568 só candidatos a prefeito. Você imagina o número de candidatos a vereador. Muita coisa. Então essa logística é complicadíssima. Você vai ter que ter um distanciamento nas filas, a biometria provavelmente não poderá ser utilizada, então você vai ter um tempo maior para a votação. Tudo isso levou que o adiamento fosse uma coisa muito prudente. Então passou-se a eleição para o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29, o que é bem curto o espaço entre o primeiro e o segundo turno, sim, mas é o que era possível. E o que há de bom nisso tudo? O que há de bom é que não houve prorrogação de mandatos, que seria desastroso você ter prorrogação de mandatos, porque isso tem consequências de toda a ordem. Consequência administrativa, consequência em licitações, em todos os sentidos. Ou seja, isso acaba, como o senhor disse, acaba dando até uma alternativa para evitar o adiamento, exatamente a prorrogação dos mandatos eletivos, mandatos de vereadores e de prefeitos, que inclusive chegou a se cogitar lá atrás, Chegou a falar sobre essa possibilidade, mas que de fato geraria muitos transtornos. Foi uma posição muito defendida até, Havia interesses nesse sentido. Dos próprios deputados e senadores? De alguns deputados e senadores e de alguns prefeitos, evidentemente. Claro. Não eram todos, porque os prefeitos conscientes e os políticos conscientes, eles sabem que prorrogar um mandato não é simplesmente estender por alguns meses ou alguns dias. Prorrogar um mandato implica em uma série de responsabilidades. O mandato não é simplesmente um lapso temporal. O mandato tem responsabilidades assumidas, tem obras a serem entregues, tem licitações a serem concluídas, quer dizer, o mandato é muito mais do que às vezes aparenta. Ou seja, tem muito mais coisa, envolvida nessa questão. Agora, o governo chegou a divulgar também, a editar, eu penso, uma emenda constitucional para fazer esse ajuste, reajustando essas datas também. Sim, porque como o prazo da eleição é previsto na Constituição Federal, só poderia ser alterado esse prazo assim, também mudando a Constituição Federal. E aí há uma curiosidade, o Brasil é o único país do mundo onde o prazo das eleições, o dia das eleições é previsto na Constituição Federal. É o único? É o único. Você não tem outro lugar no mundo que constitucionalizou o dia das eleições. Lá você tem assim, mandatos de 2 anos, 4 anos e tal. Aqui no Brasil a gente colocou o dia. Então, para mudar o dia, você tinha que fazer uma emenda constitucional, que é mais difícil de ser votada, são 3/5 em 2 turnos. E aí houve foi votada a emenda 107, /2020, para fazer a votação do dia da eleição e também a extensão de outros prazos, como prestação de contas, registro de candidaturas, propaganda eleitoral.
todos esses prazos tiveram também que ser ajustados. Por exemplo, a propaganda eleitoral, ela muda também com isso? Ela muda. O prazo? Muda o prazo. Por exemplo, agora, a partir do dia 26 de setembro, que também é o dia, a data final para registro de candidaturas. Você tem uma data final, limite para registro de candidaturas. Sim. E aí inicia a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Rádio, televisão e internet. Rádio, televisão e internet. E com relação, por exemplo, à exposição desses candidatos, até o início desse período, eles são pré-candidatos, é isso? Exato. Tem a convenção partidária, ele já se torna um candidato. A convenção vai ser, você vai pegar o de 31 de agosto a 16 de setembro, é o período para as convenções, para as coligações e tal. E aí, a partir do registro da candidatura, que é 26, ele é candidato. E aí, a partir daí, ele já tem algumas restrições também. Tem. Dessa data, né? Tem. Por exemplo, com relação às aparições públicas, também muda alguma coisa? Muda. A partir do dia 11 de agosto agora, as emissoras de rádio e televisão em geral, elas têm restrições no tratamento de pré-candidatos. Por exemplo, aqueles que são apresentadores de televisão, se você, por exemplo, fosse um candidato ou um pré-candidato, você teria que suspender a apresentação. Eu não poderia estar apresentando o programa se eu fosse candidato, se fosse pré-candidato. Não poderia, porque isso desequilibra o pleito. A sua exposição de imagem, você acaba saindo na frente dos outros candidatos que não têm o mesmo espaço que você tem. Sim. Então, a ideia da lei eleitoral é equalizar essas oportunidades. Né? A ideia do direito eleitoral é que todos tenham a mesma oportunidade. Então, a televisão não pode não só ter esses apresentadores, como colocá-los como comentaristas. O pré-candidato, ele não pode ser um comentarista, porque isso é uma forma velada também de promovê-lo. Ele acaba tendo mais visibilidade, mais espaço do que os outros. Sabemos que numa eleição curta, o recall, esse tempo que você tem de exposição, ele é decisivo às vezes. Né? Então, outra curiosidade sobre o Brasil é o período eleitoral mais curto do mundo. Isso para esse período agora ou não, normalmente? Desde a última alteração, onde nós ficamos com 90 dias aí praticamente só de propaganda, quer dizer, você vê que os Estados Unidos, eles ficam quase um ano num período pré-eleitoral e de campanha. Sim. Aqui no Brasil, a gente convencionou dizer, ou chamar, ou aparentar que política é uma coisa feia, que fazer propaganda eleitoral tem que ser rápido, indolor, terminar urgente, e não é assim. A gente precisa discutir política. Claro. E é preciso que haja tempo para decantar a imagem dos candidatos, para que você consiga saber algumas coisas sobre os candidatos que, de repente, você só vai saber depois da eleição, quando já será tarde. E por isso que é tão importante o período, né, dessa campanha, dos debates, por exemplo, né, essas entrevistas, essas sabatinas que a imprensa normalmente proporciona, né, e inclusive nós teremos aqui na TV Sim, também na Record News, em alguns municípios, a gente vai trazer esse debate à tona com os candidatos, né, da Grande Vitória, também de outras regiões do estado, para poder oportunizar a população conhecer melhor. Eu acho que é muito importante debater a política, debater propostas, né, doutor Danilo? Fundamental. A gente precisa sair dessa coisa da política como ringue, que um candidato tem que xingar o outro, tem que destruir a reputação do outro. É preciso ser propositivo. É preciso que o eleitor olhe para aquele candidato e diga assim, se ele não fosse candidato, para o que eu contrataria este cidadão? Em que outra área do conhecimento humano ou da ocupação humana esse cidadão se encaixaria bem? Porque você não pode ter alguém que só seria bom exercendo o mandato. No resto do mundo, uma pessoa perde as eleições e vai cuidar das suas atividades. Aqui no Brasil... Não depende exclusivamente daquilo, né? E não existe o político profissional, o político que só faz isso, que não sabe fazer outra coisa. Política é um ramo da atividade humana. Agora, e é importante que se faça, é saudável, só se resolvem as coisas na democracia por meio da política. Política é linguagem de Estado. Agora, é preciso também que a gente separe esses políticos profissionais. Agora, o senhor citou um pouco sobre essa questão de que no Brasil fala-se muito, porque é feio o período eleitoral, né? A campanha tem que ser rápida. Por isso, o senhor acha que a corrupção e tantos escândalos como a gente tem vivenciado no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Infelizmente, acabou criando um pouco esse estigma na população brasileira? Fabiano, na verdade, o que houve é uma fadiga de material. O povo brasileiro, historicamente, vem sofrendo os efeitos da má política. Então, ele associou a política à má política. Mas, se você for ver, nós vencemos muitas coisas por meio da política. O Brasil venceu a ditadura, a hiperinflação, a fome extrema, tudo isso
com a política. Foi através da política que se fez isso. Então, obviamente que há esse cansaço, esse mal-estar, essa falta de paciência. Esse desgaste, Um desgaste, profundo desgaste. A Lava Jato, de alguma maneira, intensificou ainda esse sentimento, porque foram alguns anos de sucessão de prisões, de montante de dinheiro sendo encontrados. A população que está sofrendo vai olhando isso vai causando uma revolução interior. Sim. Né? E é preciso que as pessoas entendam que aquilo é a patologia, a má política, não é a fisiologia, não é como tem que ser. Existem bons políticos, tem gente dedicada, preocupada com o bem-estar social. É preciso separar essas pessoas. E dá para separar. Esse cidadão, ele tem uma vida pregressa. É preciso saber o que é, de onde ele veio, saiu de onde. Era um professor universitário, é um médico, é um advogado. O que ele fazia? Era bom advogado, era bom médico, era bom arquiteto? Em geral, as pessoas que se destacam numa determinada atividade, que têm esmero e que são sérias, quando entram na política, elas vão ter destaque, vão ter esmero e vão ser sérias. Ninguém vira bandido porque entrou na política. Isso não existe, essa leitura que as pessoas, que o brasileiro médio tem, de que entrou na política, se corrompe. Não é verdade. Quem se corrompe é porque era corrupto, pelo menos em potencial. Você não vai se corromper simplesmente porque você mudou de atividade. Só porque você foi eleito, né? Está aqui o Fabiano, é um apresentador, uma pessoa séria, correta. Amanhã depois virou candidato, virou bandido. Isso não faz sentido, isso é uma metamorfose que não acontece assim. É verdade, ou seja, é preciso entender isso bem, né, doutor Danilo? Acho que é cada vez mais importante a gente levantar isso, e por isso que a gente hoje convidou o doutor Danilo para estar aqui com a gente no programa, para trazer mesmo esses esclarecimentos e ajudar a população, né, na hora da decisão, na hora de escolher o candidato, na hora de saber em quem votar, porque de fato a política, como o senhor falou, a boa política, né, ela pode transformar, ela pode trazer muitos benefícios, ou se você talvez votar mal, né, não saber votar, você pode trazer talvez danos também para a sua comunidade, para o seu estado, para o seu país também. Sem dúvida. Não. E é por isso, Fabiano, que eu, por princípio, sou contra o impeachment sempre. E vou lhe dizer por quê. É preciso que o cidadão tenha o compromisso e sofra as consequências do voto que deu. A gente não pode achar que pode trocar de presidente ou de governador toda hora, a todo momento, como quem troca de roupa. Eleição tem prazo para acontecer. Como o senhor falou, né? Até constitucionalmente aqui no Brasil. Né? Até constitucionalmente. Remédio para governo ruim é voto. Então, o governo é ruim, não vote mais nele. Agora, eleger um governo ruim, sofra as consequências até o último dia, para entender que eleição tem consequência, que na hora de votar não pode ser uma coisa banal, trivial. Votar não é trivial. Votar não é trivial, nem no tempo, nem na consequência. O senhor é a favor do voto obrigatório? Eu sou a favor, no Brasil de hoje, assim, eu sou um liberal. Então, na minha cabeça, o voto teria que ser livre. Mas eu acho que o brasileiro ainda não está preparado para a liberdade do voto. Se a gente liberasse o voto, votar ou não no Brasil, a gente teria um índice de abstenção assombroso. Há pesquisas nesse sentido. A pessoa não iria votar porque está chovendo, ou porque está fazendo um sol muito bonito, ou porque ela sente que é um feriado, ela vai para outro lugar, ou porque está cansada de político e não tem que ir. Tem 1000 razões. E essa abstenção poderia favorecer os maus candidatos. Isso é um problema. Sim. Então, eu ainda sou a favor de um período em que se obrigue, pelo menos com uma multa, como é o caso no Brasil, a votação. É uma maneira, é uma ação afirmativa. Depois de educativa também, no sentido de educar também, de certa maneira, pedagógica. É pedagógico. Né, para orientar a população. Isso aí, é pedagógico. Eu acho que a gente ainda está caminhando a passos bem lentos ainda, né? A nossa democracia ela ainda é muito nova, muito recente, mas o que a gente vê, e pelo histórico que a gente tem aí dos últimos acontecimentos do nosso país, é que ainda falta um amadurecimento mesmo a gente está falando aqui do eleitor, né? Da figura do eleitor, porque ele realmente é preciso amadurecer ainda mais como votar, saber como votar. Né? Eu vou te dizer uma coisa, Fabiano, que eu digo às vezes em palestras e as pessoas ficam... eu tenho que ter um cuidado onde dizer isso. Quem conhece o Congresso, e eu conheço o Congresso, quem conhece o Congresso brasileiro sabe que o Congresso brasileiro é um extrato da população brasileira. Exato. O eleitor médio que está me ouvindo agora, nos ouvindo, ele pode às vezes se sentir ofendido, dizer, eu não me pareço com aquilo que está lá. Mas você não se parece com qual daqueles deputados que está lá? Quando eu estou falando que o eleitor se parece com o Congresso, eu estou dizendo o extrato de lá com o extrato de cá. Sim. É muito parecido.
Ou seja, ele é o extrato, de fato, de quem o elegeu, né? Sim. Quem elegeu aqueles 500 e poucos deputados foi a população, né? Então, de fato, o sistema não colocou eles sozinhos lá. Não. Né? Eles foram eleitos. Salvo uma exceção ou outra, o parlamento americano se parece com o povo americano. A exceção, talvez, a Câmara dos Lordes, lá na Inglaterra, isso aí, o parlamento francês se parece com o povo francês. Essas pessoas saíram do meio da sociedade. Claro. Né? Não foi de outro lugar. Não foi de outro lugar. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo hoje com o Dr. Danilo Carneiro, advogado, ex-juiz eleitoral do TRE aqui do Espírito Santo, conversando com a gente um pouco sobre as eleições desse ano, sobre a importância de um voto bem feito, bem dado, né? O voto é a arma que o eleitor tem para poder transformar, para poder fazer a diferença. E a gente está falando um pouco hoje de política, né? Um pouco também do período pré-eleições. A gente volta já já com o programa de destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque Dr. Danilo Carneiro, advogado, ex-juiz eleitoral do TRE aqui do Espírito Santo. Estamos falando um pouco sobre política, mas também sobre outras temáticas que tem a ver, né, com esse segmento também. Inclusive, Dr. Danilo, uma coisa que a gente tem falado bastante, né, e tem visto muito na mídia e sendo discutida nas últimas manifestações que tiveram lá em Brasília e tem outros estados aqui do nosso país também, é questão de alguns movimentos contrários aí ao Supremo Tribunal Federal, ao nosso STF. Eu queria saber da opinião do senhor, né, sobre esse movimento. Fala-se muito em fechar o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira. Na opinião do senhor, isso tem coerência? Essa ideia de fechar o Supremo, fechar o Congresso, quando vejo algo assim, eu sempre penso que isso é, como a gente falava no primeiro bloco, uma espécie de fadiga de material, cansaço, desgaste, revolta. Eu não consigo levar a sério, porque isso é de uma ignorância tão profunda que é difícil até comentar a frase em si. É só você procurar um país civilizado do mundo que não tenha Congresso nem Suprema Corte. Ou seja, isso não existe. Nós estamos tratando, como dizia o professor Roberto Campos, se só tem no Brasil e não é jabuticaba, só pode ser besteira. Então nós iríamos inventar o primeiro país do mundo sem Suprema Corte ou sem Congresso. Isso não tem que fechar Congresso nem fechar. Nós temos que fazer o seguinte, é aprimorar as instituições. Eu aceito a crítica de que há ministros no Supremo Tribunal Federal que falam fora dos autos. A lei da magistratura diz que o juiz ele fala no processo, nos autos. Há magistrados brasileiros que ganharam uma evidência, um protagonismo que não são próprios da magistratura. Juiz não aparece. O que é um bom juiz de futebol? É quando o jogo termina e você não sabe o nome do juiz. Por quê? Porque ele não foi protagonista do jogo. Ele não cometeu grandes falhas, ele não quis aparecer mais do que os jogadores. O verdadeiro magistrado é aquele que conserva ele tem um certo conservadorismo, ele tem uma contenção. Agora, obviamente, o judiciário vai ter que remoldurar a imagem dele, porque há episódios de toda a ordem aí que autorizam críticas mais ácidas, mas não fechar o Supremo ou fechar o Congresso. Essas instituições, elas são muito caras à democracia. A gente sofreu muito e demorou muito tempo para chegar até aqui. Eu diria para você, Fabiano, que o Supremo acerta muito mais do que erra. O problema do Supremo é quando erra, o erro ser muito barulhento, ser muito comentado e o eterno 6-5 que o nosso Supremo tem. Aquele quase empate, né? Isso aí, causa para a população um sentimento de insegurança, de está certo ou está errado. Se está certo, por que 5 acham que está errado? Você pega a Suprema Corte Alemã, eles deliberam e quando termina o julgamento, eles entregam o resultado por unanimidade. Sim. Ninguém sabe qual foi o placar lá dentro. É sempre a unanimidade, Sim. Porque foi a corte que decidiu. E de fato, a gente até, eu acho que beira o desrespeito a uma Suprema Corte, né? Você está falando da mais alta instância jurídica do país, né? A gente está falando então, a gente vê algumas manifestações aí, e aqui a gente não está falando de ideologias políticas, né? A gente está falando isso no âmbito do direito mesmo, né? É muito esquisito isso, uma manifestação que queira derrubar a mais alta instância de um país, né? E outra coisa, você nunca viu, acho que era o Nelson Rodrigues que dizia que você nunca vai ver uma multidão
multidão inteligente. Verdade, historicamente, quando as multidões se reúnem, as ruas, multidões já se reuniram para jogar pedra, para linchar, para apedrejar. E é preciso que haja um poder contra-majoritário que enquadre essas multidões, num momento ou em outro. O poder da maioria, num dado momento, não significa legitimidade. A maioria pode servir, como diz a frase, para mostrar apenas que todos os tolos estão do mesmo lado. É preciso ter cuidado com isso. Porque a maioria acha isso. Não é porque a maioria acha que está correto. E nem é a maioria dos brasileiros que pensa isso. Então, eu tendo a achar que essas manifestações são muito mais por raiva, por um momento de ódio, do que por uma reflexão verdadeira que o cidadão chegou à conclusão de que vai ter que fechar uma corte constitucional. Só acho que, de certa maneira, e aqui mais uma vez, sem puxar para ideologias, alguns discursos do próprio presidente Jair Bolsonaro e dos seus ministros acabam levando. Até tivemos alguns episódios do próprio ministro, né, ex-ministro da Educação, citando isso, né? Ofendendo alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou você acha que esse tipo de movimento acaba levando algumas pessoas que são seguidoras enfim, dessa ideologia do presidente da República a também pensar dessa forma e talvez seguirem esse caminho e pedindo aí o fechamento do Supremo? Não tenho a menor dúvida de que todas as vezes que uma autoridade se manifesta, ela não fala só para ela. Ela não fala só para os interlocutores. A autoridade, ela tem uma responsabilidade muito grande como reverbera a fala dela, né? Porque se você é fã de alguém, a pessoa que assiste o seu programa, você é responsável, em parte, pela formação de consciência daquela pessoa, porque ela tem você como uma referência. Então, o seguidor, o ideólogo de um determinado presidente ou de um ministro, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Moro, ele tem uma imagem muito forte. Ele precisa ter responsabilidade com o que ele diz. Um presidente da República não pode conversar como se estivesse num boteco. Isso é muito importante, que você consiga entender que todo ritual tem símbolos. Há uma liturgia. Há uma liturgia. As pessoas não usam gravata porque gostam. Não é, eu adoro usar gravata, olha que coisa confortável. Não é isso. A gravata é um símbolo de seriedade, é um símbolo de equilíbrio da profissão, é um distintivo. O policial usa farda, o médico usa branco, o padre usa batina. Você tem os distintivos de cada profissão. Claro. É preciso manter uma certa liturgia. Ou seja, isso está faltando um pouquinho, então. Está faltando, sim. Quando a gente fala da nossa presidência do nosso país hoje. Na oposição e na situação. Em todos os lados. Tanto no governo quanto na situação, nós não temos... Às vezes a gente vê debates no Congresso que você tem que tirar as crianças da sala. Baixo nível, né? Baixíssimo nível. Isso é um problema e causa na população aquele afastamento que a gente dizia. Você veja o percentual de mulheres que a gente tem na política. Já se fez de tudo para aumentar o percentual de mulheres. Criou a lei obrigando dar fundo partidário para as mulheres, obrigou um percentual mínimo de candidatas mulheres e tudo. Eleição após eleição, a gente não consegue ampliar o percentual de mulheres na política. De jovens, a dificuldade que a gente tem de trazer jovens para a política, porque as pessoas entenderam como um campo minado. Criou-se uma aversão à política. Uma aversão. E quando a gente cria uma aversão à política, a gente acaba governado por aqueles que fazem política e que gostam dela. E que usam ela para benefícios até próprios, né? Isso aí. A má política, de fato. A má política. Isso é muito complexo, né? De fato, inclusive episódios, a gente ainda falando do Supremo, episódios que a gente acompanhou há pouco tempo, de fake news mesmo, fake news contra os ministros do Supremo, né? Agora uma investigação que envolve, inclusive, até os filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro, com relação a mensagens, né, que são mentirosas e que foram divulgadas na internet. De fato, isso também acaba sendo um mal desse momento que a gente está vivendo, de informações falsas cada vez mais propagando aí pelas redes sociais, né? Eu diria para você que fake news hoje é o maior desafio da política mundial. Não só da política, como é o maior desafio mundial. Eu participei de um grupo, quando estava no TRE, para discutir a criação de medidas de contenção em relação às fake news. E é um problema delicadíssimo, porque a internet tem o seu marco civil, tem as leis regulatórias, mas ainda é um terreno do anonimato. Ainda é. Cada dia menos, mas ainda é um terreno do anonimato. E uma fake news, ela pode mudar não só uma eleição. Pode mudar uma reputação, a história de uma pessoa. Pode destruir reputações. Pode construir reputações falsas. Então, a gente tem que se debruçar sobre esse assunto. Isto não é um assunto só de polícia. Isso é um assunto de consciência. E eu sempre que recebo fake news no meu celular, eu checo tudo e
respondo para o interlocutor, olha, isso está errado, por isso, não repasse assim, e não passo para frente. Sim. É uma irresponsabilidade repassar uma notícia que você não tem segurança. Exato. E por isso, cada dia mais, a mídia oficial ganha valor. Porque na mídia oficial você tem uma checagem mínima. Na mídia, alguém que está ouvindo esse programa sabe que você não é um irresponsável, porque se fosse já teria sido demitido. Verdade. Sabe que possivelmente eu não sou um irresponsável, que provavelmente você não teria me convidado aqui. Então há um revestimento na mídia oficial que ainda protege o telespectador. Claro, né? E acho que é isso que você falou muito importante, né? Como acaba sendo muito bem-vinda a informação que é apurada pelos meios de comunicação, né? Isso faz realmente toda a diferença. Infelizmente, isso que o doutor Danilo falou, a gente acaba sendo vítima o tempo todo. Vítima não, né? A gente acaba sendo alvo o tempo todo. Eu recebo, vou dizer assim, centenas, milhares de fake news todos os dias também pelas redes sociais e tento fazer, assim, na medida do possível, isso que o doutor Danilo também faz. Responda, pessoal, olha, isso não é verdade, eu apurei, essa informação não vale. E muitas delas ainda pedem para a gente repercutir aqui no programa ou no jornal que eu também apresento. De fato, isso é muito delicado, né? As pessoas elas estão acreditando em tudo que elas veem. Tudo. E isso é muito sério. Muito sério, muito sério. Isso conduz a gente a um ambiente onde a democracia vai sendo corroída. Porque as pessoas ouvem a palavra. Nunca se falou tanto em democracia no Brasil como agora. É muito curioso. Mas a notícia falsa, a informação falsa em si, ela corrói o tecido social. Porque você monta a sua vida, o seu dia a dia, com base nas informações, por exemplo. A roupa que você vai vestir, às vezes você vê uma previsão do tempo, você segue um GPS, você acredita que ele vai te levar naquela rua que ele está indicando ali. Sim. Se ele for levar você para um lugar perigoso e você seguiu, confiou numa informação. Então, a informação precisa ser tratada, precisa ser confiável. Você pega um termômetro, se ele estiver quebrado, ele vai te dar a sua febre e a sua temperatura diferente. Então, se a gente não consegue confiar nas informações, você não tem diagnóstico. Isso é muito sério, né? De fato, com aquilo que o senhor falou, né? As fake news, de fato, talvez seja aí o grande desafio do nosso século, Sem né? dúvida. Desse momento que a gente está vivendo aí, que cada vez mais as tecnologias, as mídias sociais, a internet ganha mais força. Mas ela precisa ser usada de forma correta, de forma idônea, né? E não acreditando em tudo que se vê. Bom, infelizmente o tempo já acabou, viu, doutor Danilo? Eu quero te agradecer muito. Foi um prazer te receber aqui no programa hoje, esclarecer as minhas dúvidas e as dúvidas dos nossos telespectadores sobre esse momento de eleições que a gente se aproxima, né? Eleições desse ano de 2020. Um ano com muitos desafios por conta dessa pandemia que a gente está vivendo e que tem muita gente com dúvida. O senhor, com certeza, tirou muitas dúvidas, minha, também dos nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, estou à disposição e digo para as pessoas, para o telespectador, vão para a política, vamos discutir política. Eu sempre digo, eu tenho 4 filhos no Brasil e quero e preciso que isso aqui dê certo. Com certeza, é o desejo de todos nós, né, doutor Danilo? Mais uma vez, muito obrigado a você de casa também. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite, na Record News, no canal 8.1 e também na TV Sim, lá em Linhares, na Grande Vitória, no canal 16.1 e em São Mateus, no canal 12.1. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro, hein?